No vídeo passado, estudamos aí as causas de riscos de acidente, né? Por exemplo, explosão, fator humano, rotina, etc. Vamos agora dar continuidade à causa de riscos, falando sobre problemas com o material de construção. E aí já é um ponto que, digamos assim, que já independe, né? Fora parte em relação à operação da caldeira, né? E nós temos problemas com materiais que pode ocorrer de várias formas. Por exemplo, nós podemos ter uma diminuição da resistência do material, né? Nós podemos ter diminuição da espessura, chapas, tubos, válvulas, equipamentos, etc. E podemos ter aumento da pressão, falhas operacionais ou não. E vamos estudar aí cada um desses, né? E vendo aí, procurando ver as causas e a forma de prevenir esses problemas. Os trabalhos relacionados com o projeto e fabricação de caldeiras, eles obedecem normalmente a recomendações contidas nas normas técnicas. Muitas dessas normas internacionais e, entretanto, também deve-se levar em conta que, ao longo da vida útil do equipamento, poderão ocorrer alterações significativas na estrutura desse material, seja por corrosão, seja também por a exposição prolongada deste material a altas temperaturas. Então, existem materiais que são fabricados, são especificados para trabalhar, por exemplo, com 400 graus Celsius. E por algum motivo, seja lá devido ao tipo de combustível, seja a condição operacional, muitas das vezes esse material é levado a trabalhar a 500 graus. Então, é claro que vai haver um problema, vai haver um superaquecimento, poderá haver uma deformação desse material e com o tempo até uma ruptura. Tá, gente? Vamos estudar todos esses pontos. Muito bem, voltando então à diminuição de resistência do material. Olha, como é que pode ocorrer a diminuição da resistência do material? Bom, pode ocorrer, por exemplo, através do superaquecimento. O que é um superaquecimento? É você fazer a exposição do material de construção a temperaturas superiores àquelas que foram projetadas, ou seja, aquelas temperaturas admissíveis para aquele material. Nós temos aço carbono, aço inox, aço liga, vários tipos de aço. E cada tipo tem lá a sua temperatura máxima permissível. Né? Muito bem, o material, quando ele sofre um superaquecimento, uma temperatura muito mais alta, ocorre uma diminuição da resistência mecânica. Tá? Isso é um fato, inclusive, eu vou mostrar mais na frente, previsto inclusive na norma, no ASME, né? Um dado material, de acordo com a temperatura, que vai aumentando, a pressão admissível vai caindo. Quanto maior a temperatura, menor a pressão admissível para aquele material. E isso nos leva a um risco de explosão. Pode haver danos intermediários antes da ocorrência de explosões, como, por exemplo, empenamento do material, de tubos, de chapas, envergamento, abaulamento de tubos, etc. E todos esses problemas, inclusive, eles podem ser identificados já na fase de inspeção, né? Quando se abre a caldeira para inspeção e para observar o estado dos materiais. Além disso, pessoal, o superaquecimento favorece a oxidação da superfície expostas, se o meio for oxidante. Então aí entra mais um componente negativo, né? Quer dizer, além de você ter uma diminuição da resistência mecânica do material, você passa também a ter a oxidação intensa desse material. Então, são dois fatores trabalhando para você ter um risco grande aí de falha do material e até mesmo uma explosão. Ok? Aqui nós temos um gráfico, vou explicar aqui rapidamente,
que é a espessura da parede metálica versus a tensão admissível, né? A tensão do material. Muito bem. Essa curva aqui, ela é a combinação aqui de espessura versus tensão admissível, né? Então, aqui nós temos uma zona de segurança que toda vez que eu estiver operando aqui nesse ponto, vamos dizer aqui, nesse ponto aqui, eu estou de acordo, né, com as características de projeto do material. Porém, se porventura essa tensão admissível para uma dada espessura, tá, gente? Se essa tensão admissível diminuir, por exemplo, devido a um superaquecimento prolongado, o que vai ocorrer? Eu vou sair da minha zona de segurança e vou entrar na zona de risco. Então, eu tenho uma espessura X, digamos lá, 20 milímetros, chapa, porém, devido a uma alteração, modificação da estrutura metalúrgica do material, em face de um superaquecimento, eu posso ter uma redução, uma diminuição da tensão admissível do material. Ora, se eu estiver na zona de risco, aqui eu posso ter um risco, uma falha mecânica, até mesmo um rompimento da chapa ou da tubulação interna da caldeira, levando aí, né, podendo levar até acidentes graves. Okay? O alto grau de superaquecimento, combinado com a ação prolongada do vapor sob pressão, né, interfere na estrutura molecular do material e provoca deformações como empenamento, abaulamento de tubo, especialmente nas caldeiras aquatubulares. Ou seja, a água passa através do tubo. O problema é mais comum nas regiões próximas aos queimadores e tende a se agravar pela presença de incrustações generalizadas e pela presença de sulfatos, carbonatos, silicatos e sólidos em suspensão. Até porque, gente, quando você tem uma incrustação, você tem, na verdade, um filme, né? Você tem um isolamento térmico, porque aí o calor já não consegue passar de forma adequada. Então você tem gases quentes de um lado e você tem a água do outro. O calor sai do gás quente em direção à água. Ora, se eu tenho incrustações, tenho sulfatos, carbonatos, silicatos, etc., isso aqui vai ser, na verdade, uma resistência térmica, né? Vai dificultar a troca térmica. E quem vai sofrer com isso são exatamente os tubos, os materiais metálicos que vão ficar superaquecidos. Causas do superaquecimento. Vamos estudar aqui por que do superaquecimento, né? Então, por exemplo, uma delas seria o material inadequado para a função. Ou seja, vamos dizer que eu tenho uma temperatura alta da ordem de 520 graus. Um aço carbono, por exemplo, não é adequado. O aço carbono ele trabalha no máximo aí a 400, 420 graus. Então, se eu tenho uma temperatura acima de 500 graus, com certeza vamos precisar trabalhar com aços ligas, aços para trabalhar com alta temperatura, né? Caso contrário, eu posso ter um risco de fluência. O que é fluência? A fluência significa que o material vai sofrer uma deformação ao longo do tempo, né, devido a uma exposição prolongada a uma certa pressão e uma temperatura excessiva. Então, se você tem uma pressão normal, uma temperatura normal de trabalho, tudo bem, o material vai suportar. Porém, se ele tiver uma pressão normal de trabalho, mas uma temperatura muito alta, permanecendo por um longo período de tempo, ele vai apresentar deformações, que nós chamamos então de fluência. Deformação devido ao quê? A exposição prolongada a uma temperatura maior do que permitida.
E isso pode levar tranquilamente a uma ruptura do material. Outra causa do material causa de superaquecimento, seria o material defeituoso. Por exemplo, dupla laminação, né, vazios no interior da chapa. Então, também vai nos causar aí um superaquecimento. Queimadores mal posicionados, né? Então, o queimador, gente, ele é projetado para lançar a chama no interior da fornalha, né, ou da câmara de combustão, como queiram. E esses gases, eles têm uma certa velocidade já também calculada e vão circulando por dentro da caldeira. Agora, se o queimador estiver mal posicionado e a chama estiver direcionada para as partes metálicas, das chapas, da fornalha, vamos ter problema, né? Você vai ter um superaquecimento, tá? Porque a função dele não é essa. Ele tem que gerar calor, gases, combustíveis, e esses gases vão circulando por dentro da caldeira. Ok, gente? Incrustações, já falamos, né? Deposição e agregação de sólido ao aço. Isso aqui dificulta a troca térmica e o aço acaba sofrendo aí um aumento muito grande de temperatura na tentativa de aquecer a água, ou seja, de produzir vapor. Aqui vocês estão vendo um esquema mostrando o efeito da incrustação nas paredes metálicas do tubo das caldeiras. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui, do lado dos gases quentes de combustão, as temperaturas variando aqui. 254, nesse ponto aqui, 327 a temperatura do gás, 296 a temperatura aqui logo após a parede metálica, e 254 a temperatura da água que vai ser justamente usada para produzir vapor. Então, eu estou, através da temperatura dos gases de 327 graus, eu consigo aquecer a água a 254 graus Celsius. Okay? Por sua vez, ela vai estar aqui entrando em ebulição e vai estar gerando vapor. Okay? Agora vejam vocês a diferença quando eu tenho um filme aqui de incrustação, ou seja, essa crosta, né? Na verdade, essa incrustação ela serve como um isolante térmico, né? Enquanto que o aço conduz o calor, né? A energia térmica, a incrustação funciona como um isolante. Então, o que vai acontecer, pessoal? Para que essa água ela seja aquecida e mantida aqui a 254 graus Celsius, o sistema de combustão vai começar a aquecer aqui esse tubo até 532 graus. Vejam vocês que somente com essa temperatura muito alta de 532 graus é que eu vou conseguir aquecer a água a 254. Por quê? Claro, porque aqui nós não temos incrustação. Então, com essa temperatura eu já consigo aquecer a água. Aqui não, com essa, vamos dizer assim, parede secundária, né, de incrustação, essa crosta, eu tenho que colocar a temperatura aqui muito mais alta para conseguir transmitir esse calor aqui, já que a incrustação não conduz corretamente o calor, é um isolante praticamente, e aí finalmente eu chego a aquecer a água, mas a custa de muito mais combustível, uma temperatura muito maior e um risco grande também, né? Porque durante essa situação aqui, se você tem, por exemplo, essa incrustação aqui removida, se ela se solta de repente, o que vai acontecer? Eu vou ter a água a 254 graus em contato com o metal aqui que se encontra a 500 graus praticamente. E isso aqui pode gerar uma explosão, com certeza. Tá? Aqui, mais uma vez, aqui o esquema, né, da tubulação de água, gases, combustíveis. Né? Aqui o que eu acabei de falar, no caso dessa incrustação ela ser removida ou se soltar, né, se soltar
do tubo. Então você passa a ter aqui uma situação onde a água vai ter o contato com uma tubulação a 532 graus. Tá? Temperatura altíssima. Né? Desse lado esquerdo aqui nós temos caldeira aquotubular, ou seja, água por dentro dos tubos, e aqui a flama tubular, ou seja, os gases quentes passam por dentro dos tubos e na parte exterior nós temos a água aqui, as caldeiras flamotubulares. Então, ou seja, tanto uma quanto outra, existe essa possibilidade de você ter a incrustação e com isso a temperatura aumentar muito na parte dos gases, né? Do lado dos gases. Até porque essa combustão aqui ela está ligada à pressão da caldeira. Então, enquanto a pressão não estiver de acordo, o sistema de combustão vai aquecendo, vai funcionando. Por isso a temperatura sobe. Tá? A incrustação, gente, se comporta como se fosse um isolante térmico, como já falei, prejudicando o trabalho de refrigeração do tubo. Porque, na verdade, você está formando vapor, você está enviando gás quente, está aquecendo a água através dos tubos, né? E essa água, ao se vaporizar, ela vai levando energia, vai levando calor latente e vai, de certa forma, refrigerando os tubos. Né? Além de promover o superaquecimento excessivo do aço, as incrustações favorecem a migração de agentes corrosivos para a sua interface com a parede do tubo, aumentando assim o risco de explosão. Okay? Agora vamos analisar aqui também outras causas, né, de superaquecimento que poderia ser dimensionamento incorreto, ou seja, erro de projeto ou construção. Então aí também seria o próprio projeto, né, da caldeira, os pontos onde você tem lá o fluxo de calor, fluxo de água, velocidade e tudo mais. E a caldeira, se ela tiver, por exemplo, subdimensionada, logicamente ela vai trabalhar forçada, né? Vai trabalhar uma condição de temperaturas mais altas, enfim. Isso não é bom para a segurança nem para a operação. Né? Então, o que é marcha forçada? É quando você tem um excesso de fogo na fornalha. Então, a caldeira, às vezes, trabalha no limite, né? No limite máximo de produção de vapor, e com isso também o sistema de combustão entra a toda, né? Ele começa a atingir aí o seu limite, né, de aquecimento, e isso não é bom. Tá? A falta de água, já falamos, né, que a falta de água é um dos problemas piores que você pode ter numa caldeira, porque ele gera ausência de refrigeração. Normalmente, quando falta água, gente, tá? Você tem os tubos expostos. O tubo fica exposto à temperatura da ordem de 500 graus, como a gente viu. Então, quer dizer, esse tubo exposto, coloca uma frigideira no fogo, né, e não coloca nada dentro. Você vai ver que logo, logo começa a sair uma fumaça ali, a temperatura fica altíssima, e se você jogar um pouco de água nessa frigideira, vai ocorrer praticamente ali uma mini explosão das moléculas de água. Claro, porque você simplesmente chegou em temperaturas aí altíssimas. Né? Então, esse tipo de coisa aqui deve ser evitado a todo custo. Tá? Deve ser evitado, a gente já falou nisso em outros capítulos. E na falta de água, se você não tem certeza de em que ponto está esse nível, a melhor coisa a fazer é desligar os queimadores. Desliga a caldeira, desliga os queimadores, né? Fecha lá a saída de vapor. Alguns casos dá até para colocar jogar ar, tentativa de esfriar a caldeira, tá? Mas a falta de água, ela é bem perigosa, né? Pode ocasionar aí sérios problemas, não só em termos de explosão, mas de deformação desses materiais, né? Tubulação, chapa, etc. Okay? Então tá aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, um esquema mostrando, né, o que acontece quando o nível está muito baixo, ó,
por algum motivo aqui, falha na bomba, ou falha na indicação de nível, né? Existe casos, às vezes, que o pessoal às vezes esquece uma valvulinha dessa aqui fechada, esse bloqueio aqui embaixo, e o nível permanece, independente do consumo aqui de vapor, a produção, ele está ali, o nível bom. Já aconteceu isso. E aí o nível lá dentro está caindo, o operador não sabe. De repente você está trabalhando com a metade lá dos tubos expostos, ou seja, um risco grave. Tá? Existe uma forma de você prevenir um pouco, evitar isso aqui, que é colocar outro indicador de nível aqui em paralelo com esse. Né? Muitas empresas colocam um transmissor aqui de nível, né? E com isso ele passa a ter 2 pontos de referência, não só o indicador, mas também um segundo, né, que seria um transmissor de nível. Ele fica conectado na parte superior e a parte inferior. Aí essa coluna aqui, ele associa com a pressão, né, dessa coluna, é a pressão do vapor, e aqui embaixo eu tenho a pressão do vapor mais a altura dessa coluna. Então, há um sinal proporcional do instrumento em relação a essa coluna. Então, vale a pena você ter um segundo instrumento indicando o nível da caldeira. Tá? Na ocorrência do nível baixo, a superfície de aquecimento fica exposta. A caldeira iria sofrer um superaquecimento. Na ocorrência de nível alto, que aí já é outra ponta, né, gente? O outro lado da moeda, a água pode alcançar a tubulação de saída de vapor e ser arrastada em direção aos equipamentos do processo. Isso também vai dar um sério problema, né? É o chamado golpe de Ariete. Você já deve ter visto aí. Além da qualidade baixa do vapor, essa água na tubulação de saída vai se arrebentando o que tiver na frente. Principalmente quando você tiver alguma mudança de direção, ou seja, válvulas, curvas, etc. Equipamentos. Então, também temos que evitar o nível alto. Também não é interessante. Ok. O outro tópico aqui que eu gostaria de comentar também, em termos de risco de operação, é diminuição da espessura do material. Nós falamos lá da diminuição da resistência mecânica devido ao superaquecimento, e agora vamos falar da diminuição da espessura do material, que basicamente é provocado pela corrosão ou também erosão, ou a combinação das duas. O risco de acidente tende a aumentar na medida que diminui a espessura efetiva da parede. Claro, diminuindo a espessura, gente, o que vai acontecer? A resistência mecânica do material vai diminuir. Voltando àquele gráfico que eu mostrei para vocês, eu tenho então a espessura de parede, tensão admissível, zona de segurança, zona de risco. Nesse ponto aqui nós temos a espessura determinada e a tensão admissível. Ora, se o material permanece íntegro, digamos assim, em termos da configuração dele, da resistência mecânica, ou seja, a tensão admissível é a mesma, nós podemos ter uma área de risco através do quê? Da redução da espessura. Ou seja, aqui eu tenho a espessura na vertical. Se a espessura diminui, mesmo o material sendo um material que está trabalhando na pressão e na temperatura adequada, eu posso sair de uma zona de segurança e entrar na zona de risco. É simplesmente pela redução da espessura. Okay? O emprego de material defeituoso, posicionamento inadequado dos queimadores ou dimensionamento incorreto da caldeira potencializam o risco de acidente. Tá? Então, essa questão do superaquecimento também, ou seja, incidência direta das chamas sobre paredes d'água ou feixes tubulares, implica consequências graves. Seria um erro de projeto, decorrente do superaquecimento localizado e da fluência do material. O que vem a ser fluência? Né? Já falamos um pouquinho, vamos tentar aqui avançar um pouco. Vocês estão vendo aqui um gráfico, onde aqui eu tenho a tensão admissível. Né? Aqui eu tenho a deformação percentual. O que vai acontecer? Percentual de deformação.
Se nós pegarmos um corpo de prova de um aço, submeter a um esforço aqui de tração, né? Tem lá a máquina de tração, tem lá uma barrinha de aço, começa a tracionar essa barrinha. O que vai acontecer? Então, vamos ter aí uma deformação na medida que eu vou aumentando o esforço, até chegar aqui um limite da ordem aí de 0,2% do comprimento dessa barrinha. Esse ponto aqui, gente, é chamado zona elástica. Por quê? Porque se eu diminuir a pressão, a tensão, essa deformação aqui também volta à estaca zero. Então, é chamada de zona elástica. Okay? Muito bem. Essa deformação aqui, ela é proporcional à tensão, né? Quanto maior a tensão, maior a deformação. Porém, se eu continuar aumentando aqui o esforço, a tensão, acima deste ponto aqui, eu entro numa zona chamada zona plástica. O que vem a ser isso? Na zona plástica, pessoal, elas ocorrem em valores superiores a 0,2%. E acima desse limite, ou seja, acima do limite elástico, na zona plástica, o material não retorna mais a seu formato original. Então, aqui, ó, a partir do limite elástico, na zona plástica, as deformações irão permanecer. Então, por isso que muitas vezes a gente abre lá uma caldeira, vai fazer uma inspeção e você vê lá que o material empenou, né? Material envergou. Por quê? Porque ele já chegou na zona plástica, ele já está sofrendo deformações permanentes. Okay? Muito bem. Essas deformações, elas ocorrem em temperaturas normais, porém muito acima do limite elástico, como vocês estão vendo aqui. Aqui é o limite elástico e aqui está a zona plástica. Né? Então são tensões acima das tensões elásticas. Já na fluência, o que ocorre? A fluência, são deformações que ocorrem em pressões relativamente moderadas, né? Tensões aqui moderadas, porém com uma temperatura muito mais alta do que a temperatura recomendada. Então, o que acontece? Ela vai ocorrer, essa deformação, na verdade, abaixo do limite elástico. Por quê? Porque, embora eu tenha uma pressão, né, um esforço aqui, uma tensão relativamente baixa, eu tenho uma temperatura muito elevada. Então, quando o material está com a temperatura, permanece temperatura muito alta, ele acaba se deformando, inclusive abaixo do limite elástico. Só que o limite elástico aqui está numa temperatura mais baixa. E aqui, na fluência, essa deformação ocorre em temperaturas altas. Né? Ok? Então essa que é a diferença. Zona plástica, elástica e deformações por fluência. Essa deformação, gente, que eu estou falando para vocês aqui, fluência, ou seja, altas temperaturas, ou permanecendo por muito tempo, ela ocorre de forma gradual. Você vai tendo ali o material vai se deformando gradativamente, né? E depois aí de 1000 horas, né, um tempo assim bastante razoável, ela pode virar uma fratura, uma falha, dependendo dos níveis de temperatura elevada. E como falei a vocês, ocorre abaixo do limite elástico do aço. Aqui vocês estão vendo aqui um detalhe, né? Um microscópio eletrônico, aumentando aí em milhares de vezes. Vocês estão vendo aqui o grão, né, do aço. Então o que acontece? Aqui está mostrando, ó, vocês estão vendo aqui que ele está perfeito, né? Aqui já começa a aparecer uma fenda, né, devido à fluência.
E aqui, então, eu já tenho aí várias fendas, várias, digamos assim, pontos de deformação desse material, que antes era assim, tudo certinho, aqui já começou a abrir e aqui abriu de vez. Essas camadas, esses grãos metálicos, eles se deformam semelhante ao que aparece aqui embaixo na animação. Você vai tendo aí um escorregamento das camadas metálicas. Agora, vejam vocês que tudo isso aí acontece de uma forma silenciosa, né? Porque vocês estão trabalhando na caldeira, ninguém está com microscópio eletrônico, nem está dentro da caldeira para ver o que está acontecendo no material. Mas muitas vezes você tem um problema de superaquecimento, seja lá por a questão do nível, ou seja por projeto, seja pelas temperaturas altas das chamas, né, de combustão, muito próxima da parte metálica. Então, isso aqui pode acontecer sobre a operação lá do dia a dia, sem que o operador, coitado, esteja ciente, né, que ele seja conhecedor desse fato. Então, daí a necessidade da gente seguir todos os procedimentos operacionais, né? Fazer as inspeções, o acompanhamento técnico, né? E, acima de tudo, evitar situações de risco, como sendo, por exemplo, nível baixo, etc. Né? Marcha forçada, etc. Tudo tem que ser evitado. Aqui vocês estão vendo aqui, ó, uma falha por fluência, né, de um tubo de um superaquecedor de uma caldeira. Então vocês estão vendo aqui que ele está todo deformado aí, né? Aqui nós estamos vendo, gente, que eu falei para vocês, né, o código ASME é o código que, vamos dizer assim, ASME 1, na verdade, ele rege toda a parte, as normas de construção da caldeira. E, ao mesmo tempo, ele te dá aqui os limites de pressão e temperatura para cada material que você vai utilizar na construção da caldeira. Então, aqui, para vocês verem aqui, vai ser um pouquinho difícil, né, em função do tamanho da letra, mas depois vocês vão ter esse material aí disponível para estudo, vocês vão ver que, por exemplo, aqui, ó, eu vou aumentando a temperatura, né? Eu saio aqui de 60, 100, 200, 50, até, digamos lá, 475 graus. Né? E aqui embaixo eu tenho as pressões admissíveis. Né? Então, quanto maior for a temperatura, menor a pressão admissível. Né? Então, esses valores que aparecem nesse gráfico que o ASME fornece, estabelece, são utilizados no projeto. Então, o projetista, dependendo da temperatura aqui, ele vai cada vez mais pegar uma tensão, né, admissível menor. Quanto maior a temperatura, menor a tensão admissível. Ok? Então, portanto, para que a segurança seja preservada, o equipamento deve receber atenção permanente, adotando-se medidas de correção, ou simplesmente modificando-se a pressão de trabalho da instalação. Tá? O tempo todo a gente tem que estar alerta e atento. Né? Além dos riscos, né, assim, operacionais, riscos de explosão, existem também outros riscos à saúde do trabalhador. Né? No ambiente aí da caldeira, né, nós podemos ter, por exemplo, risco de incêndio, porque nós temos combustíveis, temos gases, né, combustíveis, e também requer todo o cuidado com relação a vazamento, né, armazenagem desses combustíveis, etc. Existem pontos quentes, né, que pode também causar acidentes, queimaduras, etc. Choques elétricos, painéis elétricos, curto-circuito, etc. Você tem que ter todo o equipamento, né, de proteção contra incêndio, proteção aí contra choques elétricos, queimaduras, luvas, enfim, todo o EPI que estiver disponível, que a sua empresa disponibilizar, recomendar, você deve utilizar. Né?
Quedas também, muitas vezes precisa subir escadas, fazer inspeção ou operação de algum equipamento, alguma válvula, algum instrumento, também existe o risco de queda. E, finalmente, intoxicação por gases, né? Nós temos lá, por isso que a própria NR13 ela recomenda que você tenha uma área bastante ventilada, né? Que você tenha realmente um espaço adequado para a instalação da caldeira, né? Ok, pessoal? Recomendamos, então, que, além de todo o procedimento, né, que vocês possam seguir, e cuidados com relação a esses riscos todos, que usem os equipamentos de proteção e que estejam sempre atentos aí às normas de segurança da sua empresa. Pela sua atenção, muito obrigado.